Então, pessoal, vou contar um pouquinho da minha vida, da minha rotina, da história, né? Vamos começar da história e da doença. Pô, Vanessa, como que você descobriu a esclerose múltipla? Então, em 2009, eu acordei um belo dia, Line Faceira, e eu não conseguia pôr um pé no chão. O pé direito no chão doía, a perna doía, enfim. E aí eu já pensei logo no ciático, né? Comprimi ciático e tal. Saí de casa para trabalhar, eu moro sozinha, eu tenho que bancar a minha casa, enfim. E aí falei, vamos embora, né? Isso é só uma perna e vamos. Cara, durante o dia, eu trabalhava e trabalho ainda quase 12 horas por dia. E aí, uma bela hora, perto da hora do almoço, eu não aguentava mais de dor, não conseguia mais pisar mesmo. E aí fui numa clínica de ortopedia, porque eu queria um tramal injetável. Falei, quero um tramal, preciso de um tramal, meu Deus, para trabalhar. E aí fui numa clínica, realmente consegui um tramal e continuei trabalhando o dia inteiro. No outro dia, a mesma coisa, passaram uns dias com a dor. Começou a ter uma dormência, e aí eu não sei se vocês já sentiram, mas eu comecei a ter, além de espasmo, né? Eu comecei a ter uns tremores na perna, como se estivesse em curto mesmo, né? A perna tremendo. Aí eu falei, tá piorando muito, né? Posso ter feito até uma hérnia de disco. E aí esses passaram uma semana e pouquinho, eu tomando anti-inflamatório, até que um dia começou a dar a mesma coisa no braço direito. Começou na perna direita, aí começou a dar no braço direito. Aí eu falei, opa, já não pode mais ser ciático, né? Ciático só a lombar, na perna. Falei, fiz uma hérnia de disco no pescoço. Preciso de uma ressonância magnética. E aí, nesse dia eu não conseguia trabalhar mesmo, porque eu tinha muito tremor. Eu tinha como se fosse um choque, literalmente, mas com tremores do lado direito, durava uns 30 segundos, depois parava e eu conseguia dirigir, fazer as coisas. Mas esse primeiro dia foi meio arriscado. Aí voltei para casa e fui pesquisar no livro do Plano de Saúde uma neurologista. E aí, tudo longe, datas longe, enfim, até uma hora que eu liguei para um consultório, e aí a secretária falou assim, para o doutor tal, não tem, mas para a doutora tem para amanhã. Eu falei, eu não conheço ninguém mesmo, vamos. E aí fui. No dia seguinte, quando eu fui nessa médica, ela me avaliou, pediu a ressonância e falou assim, eu não posso descartar a esclerose múltipla. Cara, ela é bem novinha, sabe? E aí fui fazer, saí de lá rindo, falei esclerose múltipla, querendo se mostrar, né? Que estudou, enfim. E aí fui fazer a ressonância, quando eu peguei o resultado, deu lesões desmielinizantes, enfim. Quando eu voltei com ela, falei, putz, ela devia estar certa mesmo, né? E aí eu levei, ela confirmou, tudo sugestivo, mas a gente tem que esperar um novo surto, né? Falei, então beleza. Nesse meio tempo aí, os meus espasmos, meu clônus, tudo foi embora. Minhas dores, minha dormência, foram embora. E aí eu fui viajar, eu tinha uma viagem marcada, e aí eu fui viajar. Fui mergulhar em Noronha, fui para o Ceará, eu fiz a viagem dos meus sonhos. E na viagem passei muito bem, foi em novembro de 2009. E em 2010 eu caio dentro de casa de uma escada, essas escadas de montar, que são perigosíssimas. E aí eu tenho que operar o joelho. E aí eu tinha que ficar 3 meses sem poder pisar, enfim, sem fazer algumas coisas. Minha irmã veio para me ajudar no início, depois meu pai ficou. E aí a minha irmã começou a reparar que eu toda hora ia no banheiro, eu mal saía do banheiro e voltava ao banheiro. E aí ela começou, você tem bexiga caída, você tem bexiga caída. Era mais um surto, né? Mas eu estava operada, não tinha como correr e fiquei. Do mesmo jeito que vem, a gente sabe, né? Que o surto vem, muitas vezes vai embora, pode não deixar sequela, né? Teoricamente, não faz ali uma lesão permanente. Passou 2010, eu fiquei bem, me recuperando do joelho e tal. E 2011 me vem com um novo presente, que era tufo de cabelo na boca. Eu acordei e falei, caraca, engoli muito cabelo. Me senti um gato se lambendo, cheio de pelo na boca. Ia com a escova de dente, não tinha nada. E aí, era o quê? Mais um surto, né? E aí voltei na minha médica, que aí é óbvio que eu fiquei com ela, né? Falei, cara, no primeiro momento... E fizemos todos os exames, como todo mundo aí já passou, punção lombar e tal, diagnosticado esclerose múltipla.
E aí eu comecei a fazer a pulsoterapia, que são os um ciclo, né, de 3 dias, depende do tratamento, mas normalmente 3 dias de corticoide. E aí, cara, eu tive que fazer 6 meses de pulsoterapia porque eu não saía do bendito surto. Por N motivos, né? Porque ninguém fica feliz de ter recebido um diagnóstico desse. Eu me revoltei, falei, bandido não tem nada, e como que eu tenho, enfim. Até o momento que eu vi que essa revolta só estava me fazendo mal e que eu não saía do surto. Então chegou um momento, depois de 6 meses, virei um baiacu, engordei 20 quilos e falei, cara, eu tenho que mudar minha cabeça porque isso não tá me ajudando em nada e eu tenho que conviver com ela. E foi daí que começou 2 lemas meus. Eu tenho 2 frases. Eu tenho esclerose múltipla e ela não me tem. Nada é tão ruim que não possa piorar. Cara, isso é fato. Depois, aos poucos, em outros vídeos, vocês vão entendendo tudo. E aí comecei os tratamentos, aí mudei minha cabeça, fui fazer minha vida e comecei a, de fato, fazer o tratamento com Rebif, depois entrei com Copaxone, foi passando, né, alguns anos, enfim. E graças a Deus eu fui tendo poucos surtos. Nesse início eu tive ainda algumas vezes de fazer pulsoterapia, nos 3, 4 primeiros anos eu fiz bastante pulsoterapia aí espalhada, sabe? Até que minha médica, que eu brinco que ela é meu mestre dos magos, ela resolveu me passar para o natalizumab. E aí, depois a gente pode também, né, se o pessoal pedir, fazer um pouquinho das reações de cada medicamento, que eu vejo que também as pessoas têm dúvida. Mas enfim, comecei o natalizumab e, cara, minha vida foi outra. Eu estou a fazer 11 anos que eu estou tomando natalizumab e eu estabilizei na doença. Ah, mas é uma doença que não tem cura. Não tem cura. A gente não vai ser curado, ponto. Engula isso, aceite que vai doer menos. Mas a gente tem uma coisa chamada controle. A gente pode controlar a doença com medicamentos. Claro que a gente tem que fazer os tratamentos corretos, seguido certinho que os médicos mandam fazer. E aí eu comecei a fazer o tratamento. Durante esses anos todos aí que eu tô falando para vocês, contando, até os dias de hoje, eu nunca abandonei a minha profissão. Por mais que enfermeiros de laboratórios viessem na minha casa, me ensinar a aplicar o Rebif, o Copaxone, e falar, você vai ter que mudar de profissão, porque você vai ficar limitado, você vai ficar isso, vai ficar aquilo. E aí, um dia eu peguei uma enfermeira e falei assim, peraí, eu moro no 7º andar, tá, galera? E moro sozinha. Falei, peraí que eu vou na janela me jogar e já volto. Ela, não, mas o quê, né? Você assustou? Eu falei, cara, você já tá me dando condenação, pena de morte, né? Eu falei, pode deixar que eu sei a hora que eu tiver que parar e tal. Estão aí, 14 anos, vou chegar agora, em maio, de diagnósticos, em junho, desculpa. São 14 anos de esclerose múltipla, são quase 11 anos fazendo natalizumab, trabalho todos os dias, cuido da minha atividade profissional, cuido da minha casa e cuido das minhas atividades físicas. Esse canal, o que eu quero pra gente? É mostrar para todo mundo que a gente pode ter uma vida. É fácil? Porra, não é fácil. Mas a gente pode ter uma vida, sim, digna, com independência, com alegria, com entusiasmo, para poder viver de uma forma plena como qualquer um outro. A gente tem que focar no que a gente quer ganhar, né? O que a gente quer ser da vida. Então, gente, sempre 2 frases. Eu tenho a doença, mas ela não me tem. Eu tenho que controlar ela, não ela me controlar. E aprendam, nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar, beleza? Então, eu vou ficar postando alguns vídeos bem mais curtos, porque é um saco ficar ouvindo, mas mostrando como que é o meu dia a dia, o que eu faço, tirando dúvida das pessoas. A gente pode fazer, é um canal para a gente trocar ideia também. Eu tenho dúvida nisso, dúvida naquilo. Até eu, como fisioterapeuta, se eu puder dar umas dicas, uns conselhos. Então, o canal é para isso, para a gente mostrar que a gente tem vida, galera. A gente tem vida, nós da esclerose múltipla existimos e podemos viver muito bem, obrigado. Não seremos peso de porta de ninguém. Ninguém vai precisar ficar cuidando da gente. A gente fazendo as coisas certinho, a gente se cuidando, a gente vai tendo uma vida plena e vamos vencendo cada limitação, certo? Espero vocês para o próximo vídeo. Obrigado aí, acompanhe, sempre dando uma curtida no canal.